Graça e paz, amados. Vamos abastecer o nosso coração, o nosso ser na tarde deste dia, ou em qualquer outro momento que você acessar o vídeo aqui. Deixa eu ver se a minha bichinha tá lá atrás, ó. Não tá, tá escondida atrás de mim, a minha ovelhinha. Aproveita para você curtir, compartilhar com pelo menos 5 pessoas, alguma que seja, para ajudar a palavra a chegar além de nós. Porque uma palavra que ela é tocada com boa vontade, com amor, com desejo de salvação para o outro, olha, ela vai além, porque o amor impulsiona qualquer coisa nas nossas vidas. Mas nós ouvimos falar muito, né? A vinda do reino, dá logo a impressão, né? De poder, de riqueza. Vamos lá, então. Tá aqui em Lucas 17, capítulo 20. Também tá lá em Mateus, no capítulo 24, tá? Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ele é transparente, ele é abstrato, amados. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E a base para a manifestação desse reino, a luz para acender na nossa casa, né? É necessária energia, que a gente também não vê, mas ela chega. Mas para o reino de Deus ser estabelecido, o ingrediente, a base do reino é o amor. Não em palavras, mas em atitudes, em manifestações concretas. E ele continua. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olha aqui ou olha ali, porém não saiam para procurá-lo. Não saiam para procurá-lo. Ele está dentro de nós. E ele vai nos levar. E ele vai estar conosco. E ele verá em nós, ele se sentirá atraído por nós, porque nós teremos a mesma essência. Nós estaremos harmonizados. Nós sentimos quando uma pessoa, ela tem, o pessoal usa a palavra energia, né? Mas nós sentimos quando nós encontramos uma pessoa alegre, uma pessoa amorosa, nós logo percebemos. Também quando encontramos uma pessoa mal-humorada, uma pessoa zangada, enraivecida. Então nós somos capazes de diagnosticar, de perceber, né, o clima. A gente fala assim, o clima está pesado, o clima não está bom. Então o reino de Deus está dentro de nós. E quando realmente nós compreendemos o que é esse reino e queremos viver dentro dessa realidade, nós nos tornamos pessoas diferenciadas. A começar para nós mesmos. Nós seremos capazes de pegar o espelho. Coincidentemente, eu não planejei, mas eu tenho um espelho aqui, ó. Eu vou olhar para mim. Eita, tô pegando aqui, né? Então eu vou olhar para mim e não vou sentir rejeição por mim mesma, sabe? Eu vou conseguir olhar nos meus olhos e dizer, querida Marisa, eu te amo. Eu vou sentir, eu vou perceber, eu vou acreditar que eu sou imagem e semelhança de Deus, como você também é. Mas quando nós pegamos um espelho e nós não estamos gostando do que nós estamos vendo, amados, nós estamos com problemas, sabe? E realmente esse problema é doído, sabe? É quando nós não gostamos de nós mesmos, nós não conseguimos gostar do outro, nós muito menos amar, né? Porque amar é uma coisa, gostar é outra, apreciar é outra. Eu gosto de maçã porque maçã é doce, eu gosto muito de maçã. Agora não tem como amar uma maçã, não. Eu tomo como amar um animal, eu tenho como... né? Mesmo porque a maçã, quando chega na minha casa, ela já tá fora do pé. Eu posso amar, eu posso cuidar quando ela tá lá no pé. Ela tá lá, né? Depois que ela sai do pé, ela vai ser só alimento, realmente. Então, é uma coisa muito tênue, mas o amor, a vivência do reino é algo muito poderoso. É nós nos importarmos. É nós reconhecermos Jesus como rei. Termos gratidão pela atitude dele, ter vindo ao mundo, ter morrido numa cruz,
sabe? Cumprido tudo aquilo que era exigido pela cultura daquele povo, a fim de que, né, com cumprimento também, dentro daquela cultura ali, Deus se revelava. E Deus perdoava pecados. E Jesus foi o sacrifício perfeito, o sacrifício último. Né? Ele diz, eu não vim revogar a lei. Ele veio substituir, né? Agora, ele era o sacrifício, é pela fé, é pela confiança no Filho de Deus. E eu sei que tem pessoas que vão dizer, mas eu não tenho fé. Ah, que bom quando nós reconhecemos que nós não temos fé, mas nós precisamos entender que quem nos dá a fé é Deus. Não vem de nós não temos essa condição de termos a fé por nós mesmos. Nós precisamos pedir a fé a Jesus, sabe? Porque ele que dá, o querer e o fazer vem dele. Amados, nada vem de nós. Nós nos tornamos mais capazes quando nós, como fala lá em Efésios, capítulo 1, quando Paulo ora pelos Efésios, falando, Deus, eu peço ao Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que dê a cada um, né, a consciência, o conhecimento, o entendimento do que nós somos em Deus. Quer dizer, nós não somos por nós mesmos, nós somos em Deus. Então o reino, volto a dizer, está dentro de nós. E aonde que nós chegarmos, nós vamos levar esse reino de paz, de justiça, de amor, com todos os frutos. O amor é compreensivo, o amor é paciente, o amor não agride, o amor confia, o amor mesmo perdendo, levando prejuízo. Ainda assim ele crê. Ainda assim o melhor ele espera, sabe? Porque a imagem e semelhança do nosso Pai, nós queremos ter a mesma essência dele. E Deus é assim conosco. Ele sempre espera, ele está disposto a perdoar. É claro, ele virá. E ele é justo, né? Ele não é um Deus bobo, ele não é um Deus infantil, ele não é um Deus, como que eu vou dizer, ingênuo. Não, tá? Ele não está aí para negociar conosco nada. Ele nos conhece, mas ele nos ama tanto que ele nos vê na nossa meninice, ele nos vê na nossa imaturidade e tem paciência, é longânimo. Que a longanimidade é mais do que paciência, é uma coisa muito especial. E a misericórdia, que sobrepõe o juízo. Mas não podemos esquecer que Deus também é justo, que ele tem um plano. Ele veio, voltou para os céus e ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar aqueles que são seus. Então nós precisamos cuidar das nossas vidas. Nós precisamos, né, quando eu estava ouvindo uma canção hoje, tão bom adorar a Deus, né? Ele virá no piscar de olhos. E quem tiver, né, pronto, com ele irá. Então ele vem. Ele vem e a canção ainda fala que eu não vou me apegar às coisas daqui. Estrangeiro eu sou nessa terra, eu sou um cidadão do céu. Então eu vou viver, eu vou ter as coisas, mas essas coisas não vão me ter. Eu não posso permitir que alguma coisa material ou até uma outra pessoa me tenha, mais do que o meu Deus me tem. Eu não posso permitir que a minha adoração, a minha entrega, os meus esforços maiores sejam por coisas ou por pessoas. Não, é pelo meu Pai, é por esse Deus, sabe? Encarnado em Jesus Cristo, que veio aqui. Porque é uma vida além dessa. E quem não crê nessa vida é muito infeliz. Vai se desesperar, vai entrar em depressão, não vai sair. Se não tiver Deus como esperança, como fim de tudo, sabe? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Você deve conhecer pessoas que vivem só nessa dimensão aí. Tô dando um exemplo bem radical, né? Quando alguém que ele ama parte, ele parte junto. Ele pode ficar aqui com o corpo aqui, mas ele vai junto. E até desenvolve doenças. Eu já vi pessoas morrerem assim, por conta dessa dor, porque perde a alegria. Perdendo a alegria, o corpo começa a gerar hormônios de morte, sabe? Começa a haver um desequilíbrio, que a própria Bíblia fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós vivemos conectados com o Senhor, nós podemos nos sentir felizes, alegres, plenos.
Agora, quando nós nos desligamos do Senhor, seja por que motivo for, começa a decadência. E é muito triste, amados. Então, o que eu desejo para mim, o que eu desejo para você, tá? Como eu vi uma amiga falar hoje, eu preciso vigiar os meus pensamentos. Eu falo tanto isso, mas eu gostei tanto de vê-la falando. Entrou diferente. Porque senão eu endoideço, né? Começo a fazer coisas erradas. Eu preciso focar. Focar. Eu preciso, como fala em Isaías 26:3, o Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito, pensamento é firme. Mas firme aonde? Aí vem o versículo 4. Confiar no Senhor porque Ele é uma rocha eterna. É nele. É no papaizinho lindo, amado, santo, perfeito, galardoador daqueles que nele creem. E Ele quer estar conosco todo o tempo todo. Ele quer um relacionamento conosco completo, sabe? Em todos os momentos nós estaremos falando com Ele, em todos os momentos nós estaremos dependendo dEle. Eu desde ontem estou tentando fazer uma coisa na internet. Olha, eu tive vontade de jogar o telefone pra cima, não vou negar. Falei, não, eu tenho o Espírito Santo. Quem que inventou esse bendito desse sistema, desse aplicativo? Não foi o Espírito Santo. Então, Espírito Santo, socorro, me ajude. Aí, quando eu tava achando o caminho, sabe o que aconteceu? Saiu do ar. Entrou em manutenção. Falei, tudo bem, amém, amanhã eu continuo. Aí a minha amiga vizinha falou assim, olha, chama minha filha que ela te ajuda. Eu falei, tá. Aí quando eu me sentei à tarde, começou, falei, peça ajuda, peça ajuda. Foi Deus que providenciou essa ajuda. Aí fui lá pedir ajuda. Aí ela estava dormindo, que ela estuda, né? A gente acorda muito cedo. Falei, mas eu vou continuar aqui tentando. Eu vou orando e vou, Espírito Santo. Eu consegui! E eu me senti tão feliz, sabe por quê? A gente fica muito feliz quando vê a fé da gente funcionando. Eu tenho certeza que Deus me ajudou, que Ele me iluminou, que Ele me fez encontrar caminhos. Muitas vezes foi assim. Eu me lembro quando eu estudava, eu fiz faculdade, né, de português e inglês, só que eu estudei numa cidade do interior, curso noturno, lá eu era a melhor aluna, na minha faculdade eu fui pior, porque era muito pouco que eu aprendi, eu não sabia. Eu chorava todos os anos, no primeiro ano foi recuperação em tudo, só passei uma, eu acho. Depois, no segundo ano, foi recuperação em tudo de novo. Eu chorava tanto. Todo dia eu falava que eu não ia, que eu não queria ir. Eu tive estresse. Olha, foi terrível. Foi terrível. Terceiro ano também foi terrível. Eu contava para as minhas colegas tudo. A minha colega não tinha ido à aula. Eu falava para ela tudinho daquela aula. Só que eu não sabia escrever em inglês. Os nossos livros eram importados. Literatura norte-americana, literatura inglesa. Eu prestava atenção, sabia, mas eu não sabia colocar no papel. Ela ia lá e tirava 10 e eu ficava em recuperação. E aí, quando chegou no último ano, eu passei em tudo. Eu comecei a insistência, né? A perseverança, a olhar para aquilo tudo ali. A minha professora falava assim, você é muito inteligente, menina. E eu chorava. E aquela professora foi tão preciosa na minha vida. Não sei se ela é viva ainda. Nossa, que eu via nela amor, solidariedade. Sabe? Nossa, eu não me esqueço da voz dela, não me esqueço da aparência dela. O nome dela era Mary. Que professora. Como as palavras dela me levantavam, sabe? E eu consegui, no último ano, passar em tudo. Então, Deus nos honra, Ele nos ajuda, Ele nos protege, Ele faz tudo por nós. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que depender de nós, Ele está ali do nosso lado. Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E que filho, que pai quer que o filho fique só dependente no sentido de coisas que ele pode fazer e ele não fazer? Eu sempre falo que Deus quer que nós sejamos dependentes dele, submissos a ele. Mas ele nos dá um nível de independência também e de capacidade de execução, de fazer as coisas. E todo pai natural, toda mãe quer ver um filho desenvolver, crescer. Por que Deus não quereria? Ele quer também. Então nós temos que ser maduros para nós sabermos a linha que separa, né, daquilo que nós podemos, como tem uma oração de um teólogo que ele fez, né, a oração da serenidade. Ela é grande, eu vou falar só um resumozinho para vocês, que é uma filosofia de vida, não deixa de ser, está de acordo com a Bíblia. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, aquelas que eu posso, aquelas que eu não posso. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, santo, justo, perfeito. Nossa maior alegria, Senhor, é estarmos em Ti e sermos Teus filhos.
Aleluias. Nessa tarde que está chegando a noite, ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, Deus. Porque o Senhor esteve conosco, o Senhor está conosco, o Senhor não nos deixará, ó Deus. Nos dê essa consciência plena, total, diariamente, em todos os momentos, ó Pai. Não nos solte, ó Deus. Prenda-nos, ó Deus, nas tuas santas mãos, calorosas, amorosas, confortáveis, ó Deus. Seja com cada um que me ouve, ó Deus. Qualquer tempo que eu ouvir esse vídeo, ó Deus, possa fazer a diferença nessas vidas, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, leva-nos ao arrependimento profundo, Deus, uma consciência, as áreas das nossas vidas, onde nós possamos não estar de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu projeto, com o teu querer para nós, ó Deus. Nos ajude, tira toda a venda dos nossos olhos, toda a ilusão, ó Deus. Todas as loucas paixões que nos anestesiam, Deus, e nos levam para longe, ó Deus. Aí que mora o perigo, o Senhor sabe, papai. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até o devocional de amanhã.